Lucas fez a cobertura também de um caso que teve uma polêmica tão grande. E já contando de bastidor para vocês, a gente vai mudando a percepção a cada momento. A denúncia chegou para a gente da seguinte forma: uma criança foi envenenada com chumbinho pelo próprio avô. Gravíssima essa denúncia, né? Na verdade, ele, né, não era avô direto, né? E aí, nós entrevistamos a família e entrevistamos também o avô. Como é que foi isso? Essa história também foi uma das mais fortes do ano e bastante desafiadora, Mariana, nesse aspecto e público de casa. O público de casa deve lembrar bastante. Nós tivemos, inclusive, como ato último da cobertura desse caso, a entrevista do avô, que foi dada com exclusividade para nós aqui no Cidade Alerta, e uma entrevista também bastante emocionante. Eu lembro que, enquanto o avô falava, as filhas, né, dele, no caso, tias da criança morta, estavam emocionadas ali com toda a situação. Então, o público de casa lembra, foi uma entrevista bastante forte dada aqui ao Cidade Alerta. E essa história, ela começa, justamente como você falou, nós fomos procurados pela mãe e pela avó materna da criança, dizendo que a criança teria sido morta e que na cabeça delas, ou pelo que elas imaginavam, pelas evidências que tinham, o avô paterno, mas o avô paterno adotivo, e eu vou explicar como se dá essa dinâmica para ele ser avô, eu vou explicar já, teria sido o mentor, na verdade, o autor desse crime. De acordo com o relato da mãe, a mãe teve um relacionamento que já tinha acabado, e desse relacionamento nasceu uma criança mais nova, mas ela já tinha um garoto um pouco mais velho. O companheiro dela, à época, se apegou tanto à criança mais velha que a criou como se fosse filho. Então, depois a relação acabou, ele continuou tendo o vínculo genético com a criança mais nova, que era o seu filho biológico, e manteve o vínculo com o filho de consideração, que era o filho mais velho. Só que a mãe relatou que esse filho mais velho, que era de consideração, quando ia visitar o pai adotivo, acompanhar o pai adotivo na casa da família, do pai, não tinha o mesmo tratamento, que era xingado, era maltratado, não recebia o carinho que deveria, e pelo contrário, mais do que não receber carinho, ele era maltratado mesmo, pelo menos foi o que relatou a mãe pra gente. E que em uma dessas situações, eles teriam ido, os dois, a criança menor e a maior, ido passar 2 dias, um final de semana na casa do avô. O pai morava com o avô, naturalmente, né? E aí foram para lá, o pai ficou em casa, o avô levou as 2 crianças para uma festa de aniversário. Nessa festa de aniversário, relataram para nós na época, a mãe e também a avó materna, a criança menor teria contado para a psicóloga em algum momento que o avô ofereceu uma bala que disse que essa bala seria apenas para a criança mais velha. O avô ofereceu. Esse é relato da criança mais nova de acordo com a mãe. Essa bala teria sido oferecida. Essa bala foi oferecida, a criança, de acordo com a criança mais nova, a criança mais velha, né, o garoto, recebeu essa bala e depois voltou para casa, começou a sentir dor de barriga, enfim, aquela questão toda, passou um período, no dia seguinte foi ao hospital, chegou a ser socorrido, fez a lavagem estomacal, mas não sobreviveu e evoluiu a óbito. Essa foi toda a história contada. O que é que acreditam, ou acreditavam, né, a mãe e a avó? Que aquela bala estaria envenenada e que teria sido essa bala, portanto, a responsável por tirar a vida dessa criança. Uma denúncia extremamente grave. Nós trouxemos aqui, Mariana, você lembra, nós contamos essa história e foi uma história que causou uma comoção muito grande. Eu confesso para você que, ouvindo o depoimento, Mariana, daquela mãe, daquela avó, eu não tinha absolutamente nenhuma dúvida de que elas tinham certeza do que estavam falando. Pelo menos a certeza que estava com elas, mas ouvindo o depoimento muito forte, muito forte. No dia seguinte, nós fomos procurados pela defesa, pela equipe de defesa, pelos advogados que passaram a representar este avô. E eles negaram absolutamente tudo isso. Diz que não aconteceu nada em relação à bala e, de fato, era uma versão, uma história difícil de ser sustentada, porque a única testemunha que falava sobre a bala era uma criança, na época, se não estou enganado, de 3 anos, se não estou enganado, mas algo em torno disso, uma criança muito pequena,
era a única pessoa que sustentava a versão da bala e tudo estava dentro do campo da hipótese. E esse avô, muito chateado, muito incomodado com essa acusação, nos procurou para dar a sua versão e contar a sua versão dos fatos. E negou absolutamente tudo. No final das contas, Mariana, é um caso bastante emblemático do ano para a gente, mas é um caso em que, de fato, nós temos aí a demonstração desse papel, que é o nosso, de dar voz a todos os lados, e nós ouvimos, nesse caso, os dois lados da história. Os dois lados, da mesma forma que eu falei que a avó materna, o avô paterno também, da forma que ele falava, me dava segurança, muito verdadeiro o depoimento dele, então olhando para ele eu tinha certeza que ele também estava falando a verdade, né? E no final das contas a gente fez o que a gente podia, que foi ouvir os dois lados e as duas versões da história. E a gente ouviu a polícia também, que disse o que, em outras palavras, o que eu acabei de dizer, que no final das contas o que se tinha de conteúdo probatório, de material, de provas, não era o suficiente para indiciar esse avô. Então, no final das contas, é uma história que fica absolutamente sem um desfecho, no sentido de se está claro que foi ou não um crime. No final das contas, pode ter sido um acidente, algo dessa natureza. Se foi um crime, não foi provado ser um crime. Agora, um caso bastante emblemático mesmo. No final das contas, todos choram a morte desse garoto, né? Verdade. Lucas, a gente está chegando no fim, eu vou deixar aqui a câmera aberta para você falar o que quiser, mas eu ia te pedir também, eu sei que seu tempinho está apertado, para você comentar, por favor, Sim. Já que estamos falando sobre bastidor, como vocês se sentem, como a gente se sente aqui, sobre o caso Daniele Barreto, que Sim. teve toda essa reviravolta, como é que você se sentiu diante disso? Em algum momento, a gente não tem lado, né? Mas em algum momento você pensou que as coisas teriam um rumo diferente? O que você acha do papel da imprensa, do papel ali de todos os advogados? E com isso eu já encerro e agradeço a você pela presença. É um caso bastante complexo, né? E eu acredito que se você conversar, Mariana, com cada um dos nossos colegas de reportagem, né? Cada um de nós vai ter uma visão diferente dos fatos, porque cada um de nós esteve debruçado sobre o caso em uma fase diferente da história, em uma fase diferente da investigação, em uma fase diferente do processo, já que nós já estamos na fase de instrução processual. Então, nós temos aí várias versões e várias visões a respeito de toda essa história. Mas uma coisa é fato. Daniele e Lael viviam uma relação extremamente problemática, uma relação extremamente doentia. Todos os depoimentos dados, por exemplo, até agora, na instrução processual, apontam para isso. E era uma relação doentia para ambas as partes e vice-versa, né? Existia um problema da relação das duas partes. A polícia acredita, o Ministério Público também, que Daniele foi a mentora e a pessoa que teria planejado e articulado a execução de toda a trama criminosa. Então, toda a cobertura que foi dada pela imprensa para este caso, ela foi dada trazendo a público o que sempre afirmou categoricamente e afirma até hoje a polícia e passou a afirmar depois e afirma até hoje categoricamente o Ministério Público, além do assistente de acusação, né, da equipe de assistência de acusação. Então, a imprensa não pode pegar um caso como esse, de tamanha repercussão, um caso que chama a atenção como esse e simplesmente deixá-lo de lado e não trazer à luz os fatos, pelo menos aqueles que são revelados e trazidos pela polícia. Então, acredito que a condução dos veículos de comunicação foi a condução que deveria ter sido feita, sim. Eu acredito que foi a melhor condução possível, né? Em alguns momentos, eu acho que existiam até aspectos que poderiam ter tido até mais visibilidade do que foi dada à época, porque merecia, de fato, essa atenção. Então, é dentro desse contexto, obviamente que a gente fica sensibilizado e Selma falou um pouco sobre isso aqui, Mariana, né? Sobre a questão de que quando a Daniele, aí já na fase 2, né? Já a Daniele, depois de internação, depois de presa e levada ao presídio feminino, se apresentava como uma mulher frágil, como uma mulher que já estava bastante debilitada física e emocionalmente. Lógico que aí nós já temos a fase de uma mulher que, como ser humano, tem que ter os seus direitos humanos, inclusive, respeitados, mas isso não retira o fato de que, no momento 1, ela foi, de acordo com a polícia, a mentora de toda essa trama criminosa. E nós nunca aqui falamos, e a imprensa de um modo geral, da Daniele
como pessoa, nunca apontamos para ela como pessoa, como ela deveria ou não conduzir a vida dela, mas falamos de uma dinâmica criminosa que foi trazida pela polícia e apresentada pela polícia e com ricos detalhes, com muitos detalhes. E esses detalhes vieram a público. Afinal de contas, o público precisa saber o que está acontecendo em seu estado. Segurança pública é segurança pública porque é pública porque é para o público, né? Tem que ser feita dessa forma. Então, assim, eu acredito que foi um caso bastante emblemático. E aí, finalizando aqui, dando meu depoimento como repórter, um caso desafiador para cobrir, muitas peças para entender, uma verdadeira teia de aranha, né, com vários nós ali para a gente se localizar, para a gente poder entender. E eu acredito, Mariana, vou te falar isso aqui com toda tranquilidade, na retrospectiva do próximo ano esse caso volta. Volta com toda certeza. É para 2026. Está aí para você agradecer seu público? Feliz Ano Novo para todo mundo, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, vocês são demais. A gente faz isso aqui por causa de vocês. Se não fosse você aí do outro lado nos acompanhando, nós não estaríamos aqui. A razão de ser do nosso trabalho é a sua audiência, é o seu carinho, viu? Obrigado por todo o carinho, por todo o suporte. Mariana, receba todos os beijos que o povo manda por mim na rua, tá? Todo mundo assim, manda um beijo para Mariana, pronto, tá? Receba todos agora. Todos de volta para vocês. Feliz Ano Novo, gente, que Deus abençoe, viu? Amanhã eu já estou por aqui trabalhando de novo. Obrigada, Lucas.